Sabem aquele palpitômetro dos comentaristas de TV? Pega o palpite de cada um, Botafogo ou Santos, Santos ou Botafogo. Dá lá 8-0 pro Botafogo, todo mundo apostando no Botafogo, 7-1 no empate. Um corajoso vai lá e vota no Santos. Pode ser torcedor do Santos ou pode ser flamenguista doente, vai torcer contra o Botafogo, o Fluminense ou o Vasco, aí vai votar contra o Botafogo. Não é nem a favor do Santos, é contra o Botafogo. Então, o cenário antes da partida deste domingo na Vila Belmiro é esse. Todo mundo está apostando no Botafogo. O Santos, vai jogar em casa, mas não tem torcida, né? Botafogo é o líder. Tem uma campanha disparada lá na frente com 13 vitórias, 2 derrotas, 26 gols pró, 7 contra, né? Tem 10 pontos de vantagem para o Grêmio, que ganhou neste sábado do Atlético Mineiro, né? Então, tudo leva a crer que o Santos vai apanhar do Botafogo em casa. Mas eu já vi na história do futebol, muitas vezes as equipes que estão nessa condição de super favoritas e muito melhores no campeonato tropeçarem, né? E é nisso que eu estou me apegando. Que o Santos mantenha lá o seu tabu, 10 anos sem perder para o Botafogo em casa, e que em algum momento esse time adversário, né, que é o Botafogo, perca de novo na competição. Perdeu 2 jogos, né? Não empatou nenhum. Uma hora vai perder de novo, né? E eu espero que seja neste domingo. Contra um Santos que teve mais uma semana para trabalhar, que teve lavação de roupa suja, indireta, desmentido em público. O técnico se segurou, ganhou um importante reforço que é o Jean Lucas, e com ele a possibilidade de mudar de esquema tático se ele quisesse, né? Ele podia pôr o David junto com o Marcos Leonardo, mas vai colocar o Mendonça, aí eu preciso ver se vai ser um 4-4-2 mesmo, né? Com Jean Lucas de um lado, Fernandes no meio, Dodi do outro, Lucas Lima centralizado, Mendonça e Marcos Leonardo na frente. Ou se vai ser um 4-3-3 com cara de 4-4-2, né? Quer dizer, 4-4-2, mas na prática um 4-3-3. Aí jogar o Mendonça na esquerda, mandar o Jean Lucas jogar de ponta. Nós vamos ver assim que a bola rolar após os primeiros minutos de Santos e Botafogo. E o Santos precisa do resultado, é meio que chovendo molhado, repetir isso o tempo todo, né? Precisa ganhar em casa principalmente, porque a tabela é complicada para o Santos, tem Fluminense fora ainda, tem Atlético Paranaense, tem Fortaleza, não é uma missão fácil do Santos nesse final de primeiro turno. Acho que a nossa meta ao final do primeiro turno é estar fora da zona de rebaixamento. Estar fora da zona de rebaixamento. Tem time que está atrás do Santos que tem menos jogos disputados. O América neste sábado, que está em 19º com 10 pontos, tem um jogo a menos. E olha, vou te contar, quase ganha do Flamengo no Maracanã. Time organizadinho do Wagner Mancini. Então o Santos não pode bobear. Que a semana cheia, que tudo que tinha de ruim para acontecer tenha acontecido, tenha se resolvido. E que o Jean Lucas, né, possa fazer diferença nesse meio de campo, dar mais alternativa, dar mais criatividade. O Dodô com um pouco mais de, né, uma semana a mais depois da estreia, que ele possa estar mais entrosado ali com o pessoal e que o Santos possa construir, não apenas jogar como jogou contra o Goiás, se defendendo, menos posse de bola, sem propor o jogo, marcando com linhas muito baixas, tomando pressão o tempo inteiro. E o Botafogo sabe disso. Hoje, enfrentar o Santos é uma chance enorme de ganhar 3 pontos para qualquer time. Para qualquer time. O Cuiabá, por exemplo, que deu uma sacolada na gente, ganhou do São Paulo. Então, todos os times estão melhorando, todos os times estão evoluindo. O Santos precisa evoluir também, precisa melhorar também, mas de verdade. Mas precisa conseguir o resultado, né? E é mais fácil conseguir o resultado quando você joga, não apenas quando você tem medo e se retrai e se defende. E é isso que o Paulo Turra, inclusive, precisa demonstrar. A avaliação da diretoria em cima do trabalho dele tem que ser pelo resultado, mas também pelo desempenho, né? Se depois de mais uma semana o Santos repetir a atuação que teve contra o São Paulo e contra o Goiás,
de não ver a cor da bola é algo extremamente preocupante. E a gente vai refletir sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida? Ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter e com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver ali pela Vila Madalena e adjacências, pode retirar em loco lá com o Marcão ou solicitar a comodidade do delivery, que vai entregar na sua casa, tá certo? E dizendo que veio aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, peço para que se inscreva, por gentileza, ative as notificações, deixa o like, que também ajuda o nosso trabalho a ser mais reconhecido. Se quiser, torne-se membro do canal. E também pode compartilhar no seu grupo de WhatsApp o link aqui do nosso vídeo e nas suas redes sociais também. Bom, eu falei sobre alguns jogos, né, deste sábado. Então é bom recapitular, porque jogos que interessavam diretamente ao Santos, né? Vou aqui abrir bonitinha a tabela do Brasileirão. Flamengo 1, América Mineiro 1. Péssimo para o Santos. Para o Santos seria ótimo que o Flamengo vencesse. Então o América tem 10 pontos com um jogo a menos. Se ganhar o jogo que falta, vai a 13. E está apresentando um futebol equilibrado, o América, do Wagner Mancini. Um futebol ofensivo quando é necessário, competitivo. E aí eu te pergunto, como é que pode o América Mineiro conseguir e o Santos não, né? O Wagner Mancini, assim, é claro que ele é muito mais experiente, tanto é que foi nosso treinador quando o Neymar começou a jogar em 2009, lembram disso? Então, Wagner Mancini é muito experiente, né? Mas, pô, não é possível que a gente não consiga repetir o que o América faz, né? Jogando até contra uma equipe forte como o Flamengo. O Palmeiras fez 3-1 no Fortaleza. Isso não nos interessa muito, mas o Fortaleza tem 23 pontos. Se a gente ganhar, vai a 19, até ficar perto, mas também não faz muita diferença. Esse daqui interessava bastante, Bahia e Corinthians, foi o melhor resultado, 0-0, né? O Bahia continua atrás do Santos com 14 pontos. O Corinthians empatou com a gente em 16, mas passou porque o nosso saldo de gol é uma coisa horrorosa. Se a gente não tivesse tomado tanto gol nos últimos jogos, ia estar na frente do Corinthians no saldo de gols, né? Eles têm -5, a gente tem -7 agora. Numa hipótese maluca, remota, daquelas que eu não quero nem sonhar de o Santos empatar, o Santos já passa o Corinthians de novo na tabela, mas não é o melhor cenário e é 17 pontos, né? O Santos precisa de 19. O Cuiabá ganhou do São Paulo 2-1. Cuiabá a gente está perdendo de vista também, já está com 22 pontos. E o Grêmio fez 1-0 no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 21, né? O que me preocupa em relação ao Atlético Mineiro é que desde que o Filipão assumiu lá, o time não anda, né? E eu não sei não se logo ele não cai. E é capaz de as opções de mercado diminuírem se o Filipão cair no Atlético Mineiro. Enfim, aí além de Santos e Botafogo neste sábado, tem Bragantino e Inter, neste domingo, perdão, Santos e Botafogo neste domingo, 4 da tarde. Tem Bragantino e Inter também, no nosso campeonato não está fazendo lá muita diferença. Cruzeiro e Goiás faz muita diferença no nosso campeonato. O Cruzeiro precisa ganhar aqui, né, para jogar, para deixar o Goiás lá em 17º ainda. Vasco e Atlético Paranaense também nos diz respeito, o Vasco vai jogar em casa. O Atlético tem 23 pontos já, seria bom se o Atlético segurasse o Vasco, assim como Curitiba e Fluminense, que é na segunda-feira. Para nós aqui, Diniz e Ganso poderiam fazer um favorzaço, deixar o Curitiba lá atrás na tabela com os mesmos 11 ou no máximo com 12 pontos. Então nós estamos naquela fase de nos preocuparmos com os nossos jogos e ficarmos secando os outros times que disputam o Campeonato Brasileiro. Mas aquilo não adianta nada, a gente tem que fazer a nossa parte, né?
O Santos que, repito, como eu disse no começo do vídeo, vai ter o Dodô um pouco mais entrosado e vai ter o Jean Lucas indo pro pau, porque não tem jeito, né? Tem que estrear, tem que jogar, tem que ganhar entrosamento rápido, é o tal de trocar o pneu com o carro andando, tem que se entender ali, né? Seria ótimo se já tivesse o Pituca, né? Aliás, vou falar um negócio para vocês aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Eu tô jogando no FIFA com o produtor e eu fiquei com dó de tirar o Dodge do time quando o Pituca tivesse, né? Mas também pensei, podemos deixar aí o Fernandes, né, e tal. Eu sei que eu arrumei um lugar pro Dodge na lateral direita. Ó, atenção, Paulo Turra, tô dando uma dica de graça. Se o Pituca vier, você vai jogar Fernandes, Pituca, Jean Lucas e um armador, que hoje é o Lucas Lima, né? Eu botei o Dodge de lateral direito. Funcionou, viu? No videogame, pelo menos. Aliás, até o Pereira, zagueiro, a gente já contratou lá pro FIFA. Já estreiei ele, já estou contando que o cara venha. Ou ele, ou outro aí, o Baço, sei lá eu. Mas enfim. Bom, enquanto este sonho não se realiza, né? O Paulo Turra vai montar esse meio de campo que a gente já citou aqui, né? Com o Dodi no meio de campo junto com o Fernandes e com o Jean Lucas. E eu quero crer que vai ser isso aqui, tá? João Paulo, João Lucas, aliás, vai ser bom para os narradores, né? João Lucas e Jean Lucas, João Lucas e Jean Lucas ali pelo lado direito, né? Joaquim Messias e Dodô, Dodi, Jean Lucas Fernandes e Lucas Lima. Eu escalaria assim: Fernandes, Jean Lucas na direita, Dodi na esquerda, mais para a esquerda, o Rodrigo Fernandes centralizado, fazendo a saída ali junto com os zagueiros, né? E o Lucas Lima mais na ponta ali do losango, digamos assim, que era o esquema que o Zagallo e o Luxemburgo gostavam bastante. Marcos Leonardo e Mendonça na frente. O Furt, obviamente, não pode estrear, porque acabou de chegar, a documentação não está pronta, ainda precisa de um tempinho de adaptação. Então, esse é o time que é muito próximo daquilo que eu considero o ideal no Santos hoje, né? No meu Santos ideal teria o Pituca nesse time, teria o menino David Washington lá na frente no lugar do Mendonça, e teria um outro zagueiro no lugar do Messias, né? Teria um outro zagueiro no lugar do Messias. Enfim, podia ter o Dodi na lateral direita também, mas isso a gente pode discutir um outro dia. E esse time precisa começar a mostrar serviço, né? Claro que é contra o Botafogo, que é o líder do campeonato e tal. O Botafogo tem desfalques aqui, deixa eu ver aqui. Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Santos. Eduardo, que é titular, desfalque a equipe. Desfalque de peso. Eduardo, portanto, está fora, né? Os caras lançam a lista de relacionados, porque eles não têm essa frescura não, né? Aqui a gente fica com esse mistério, né? Esse mistério todo, parece que esse mistério ganhasse jogo. Caramba, tá aqui lista de relacionados do Botafogo e tal. E gente pra caramba, hein? Pô. Bom, enfim, Botafogo tem lá os problemas dele, mas, enfim, trocou de treinador recentemente. Eles têm o retorno do Vitor Sá e do Matheus Nascimento, recuperados de problemas musculares. Enfim, tem aí algumas mudanças. Mas como eu disse, trocou de técnico, né? Agora é o Bruno Lage, o português, né? Saiu outro português, o Luiz Castro, agora veio o Bruno Lage. E o Botafogo vai tentar, né? Vai tentar manter o seu bom momento, mesmo jogando na Vila Belmiro. Enfim, a gente sempre lembra de 95 e tal, né? Mas como eu sempre falo, 95 ainda não foi pago pelo Botafogo. O Santos precisa continuar nessa pegada. E eu espero que o time tenha, né, aquela disposição que teve, por exemplo, contra o Palmeiras, né? O Santos teve uma disposição contra o Palmeiras que foi assim impressionante em termos de intensidade e tal, né? E eu espero que o Turra tenha dado algum ajuste necessário, porque eu torço para que ele vença o jogo. Porque tem gente torcendo para que perca, para que ele caia. Eu espero que ele vença e que o time mostre serviço.
Porque ele ganhou num jogo o Dodô, que é óbvio, não ia mudar o cenário do time num clássico, mas ele já ganhou um lateral, ele ganhou um meia, um volante meia, né? Ele aparentemente não vai perder os dois meninos, os dois centroavantes, está ganhando um outro atacante. Ele tem opções. Por exemplo, eu não entendo por que joga o João Lucas e não joga o Gabriel Inocêncio. Eu prefiro o Inocêncio do que o João Lucas, mas enfim. Então, e ele tem tempo, ele pode pensar alternativas, né? Ele pode pensar jeitos diferentes do time jogar. E é o que a gente quer ver, né? O que a gente quer ver na prática. Então, como eu sou sempre um esperançoso, parece um transtorno bipolar, né? Antes do jogo eu estou aqui sempre esperançoso. Depois do jogo, dependendo do que acontecer, eu posso estar muito bravo, né? Com o resultado. Eu espero, juro para vocês, espero que nesse domingo eu não fique muito bravo com o resultado. Espero ficar bem feliz, aliás. Espero voltar aqui no pós-jogo por volta das 18, 18 qualquer coisa, e celebrar o resultado. Porque, olha, o Santos ele precisa encontrar esse caminho de vitória, porque o campeonato é muito duro, a gente vai perder muito jogo na competição ainda. E algumas partidas elas são chave. O Santos tem que tentar, como eu disse, de todo modo terminar o turno fora do Z4, de preferência na primeira parte da tabela. O que é a primeira parte da tabela? Até o 10º lugar, né? Porque você tem uma margem de segurança. Os outros times todos estão se reforçando bastante, enfim, e não tem, a maioria deles, esse clima que a gente vive agora. Porque o segundo turno, inclusive, do Campeonato Brasileiro, será permeado pelas disputas políticas, porque o Santos vai ter uma eleição no fim do ano. E a coisa vai ficar cada vez pior, o clima vai ficar cada vez mais carregado, vai ter gente torcendo para o Santos cair para a Série B para poder se aproveitar, né, para poder dizer, né, olha, caramba, eu vou resolver tudo e tal. E muita gente patrocinada com esse tipo de discurso também, né? Porque assim, o cidadão que ganhar e pegar o Santos na segunda divisão, ele vai dizer assim, poxa, mas eu peguei o Santos na segunda divisão, meu objetivo é só subir o time, né? Perdi muito dinheiro, quer dizer, vai ser um salvo-conduto para o cara fazer uma gestão porcaria, né? Se fizer uma gestão ótima, beleza, vou bater palma, né? Sempre falo isso. Mas o cara vai fazer uma gestão porcaria assim no sentido, só traz de volta para a Série A e meio que toca do mesmo jeito e tal, que estava sendo tocado aí. Apesar de eu achar muito difícil que alguém seja tão ruim, a ponto de repetir o que essas últimas 3 gestões do Santos fizeram. Mas eu também achava isso em relação à administração do Rueda e achei que não tinha coisa pior do que o Pérez e em termos de futebol está tendo. Estou falando de gestão, de organização e administração, nada disso, mas estou falando em termos de futebol. Está pior, infelizmente, né? E isso tudo vai apimentar o clima. Os caras podem quebrar o pau, né, na eleição, pode se xingar, se pegar, pode falar o que for. Mas se o time estiver caminhando, a coisa muda de figura. Eu não acredito que, por exemplo, o Santos terminar o campeonato em 8º lugar, em 9º lugar, em 10º lugar, vai trazer algum aditivo político para o Rueda ou quem ele apoiar e tal. Isso não vai fazer diferença, né? A gestão foi horrorosa, não vai capitalizar de forma alguma. Então, não precisa torcer contra, não. Pode torcer a favor que o campeão o Santos não vai ser, né? O Santos não vai ser campeão. A gestão Rueda não vai ter sido campeã de nada, né? Então, isso não vai mudar nada o cenário. O que está feito, está feito. E a gente tem que torcer pelo Santos, torcer pelo Turra, porque trocar de técnico toda hora é ruim, né? Que ele tenha encontrado um caminho, que aquilo que a gente viu contra o São Paulo tenha sido realmente algo que a gente não vai ver tão cedo de novo, né? Que pelo menos vença, como aconteceu contra o Goiás, mas de preferência mostrando uma evolução no futebol. Então vamos acompanhar, sem torcida, vamos ver pela televisão, 4 da tarde é TV aberta, e aí na sequência voltamos por aqui com a análise, quem sabe uma vitória. Pode ser 1-0, pode ser, não vai fazer que nem o cidadão me falou na live, gol do Marcos Leonardo ao não sei quanto do segundo tempo e o João Paulo defendendo um pênalti aos 50. Pelo amor de Deus, aí é me matar do coração. Não faça isso. Tá bom? Torcer para ser uma coisa mais suave, mais tranquila, né? Tipo
O Santos ganha de 1-0, gol no começo do segundo tempo, o Botafogo tem 2 expulsos, aí fica lá, aquele chove no molho e tal, e ganhamos o jogo. Tá, pra mim tá bom. Tá certo. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.